programa Dicas Litoral de hoje tem uma super dica para você imperdível, não é? Que a gente não vê por aí todo mundo falar sobre esse assunto, mas nós vamos falar sobre a sua saúde auditiva. E nós estamos aqui no Centro Auditivo Praia Grande, com a doutora Vanessa Vilas Boas. Tudo bem, doutora? Tudo bem, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com você hoje. Ótimo. Aproveitar essa oportunidade, né, para você que está em casa, pensa que, não, a minha audição tá boa, tal, ou se não, não, parece que eu não estou ouvindo direito. A Vanessa vai falar para vocês tudinho o que está acontecendo com você, tá bom? E o bacana aqui não é só idoso, não é só meia-idade, não é só criança, é todo mundo, gente. Nós estamos aqui hoje nesse programa, que é um programa muito importante, né? Um programa até de utilidade pública, né? Porque tem muita gente aí que está surdo e não está sabendo, está com deficiência auditiva. Então, nós vamos fazer algumas perguntas para a doutora Vanessa, para ela esclarecer para a gente, né? O que é que está acontecendo com o povo por aí, né, Vanessa? Que o pessoal usa muito fone de ouvido e muito barulho alto, som alto e tudo mais, mas não está percebendo que está perdendo, né, A a audição, audição dele, né? Então, exatamente. para começar, eu queria que exatamente você explicasse o que é perda auditiva. Então, a perda de audição é a diminuição na capacidade de percepção dos sons, sejam eles sons do ambiente, a fala, né? Não estou escutando direito, escuto, mas não entendo. Tudo isso tem a ver com a perda de audição. Mas, atualmente, o pessoal parece que não consegue identificar, né, que está com essa perda de audição, né? Porque todo mundo parece que escuta, a não ser os mais idosos, né? Mas o jovem e o meia-idade escuta som alto, né? Isso é verdade, né? O número de pessoas usando fone de ouvido aumentou muito, né, nos últimos anos, né? Então, se a gente passear aí pela rua, a gente vê a maioria das pessoas com fone de ouvido, né? E às vezes muito alto, né? O que prejudica. Então, as pessoas é difícil notar quando você está perdendo a audição. Realmente, isso demora anos da vida, né? Demora. Você primeiro começa a achar que, não, é o outro que não está falando direito comigo, coisas do tipo. Então, demora bastante para perceber que está perdendo a audição. E isso vai se agravando, sim, com o uso indiscriminado do fone de ouvido, né? Som muito alto, muitas horas com fone, então realmente isso vai prejudicar um pouco mais. Então, existe vários tipos de perda auditiva? Sim, existe, né? A gente tem algumas categorias de perda de audição. Então, tem aquela perda de audição que você teve uma dor de ouvido muito forte, e aí teve uma otite ou uma perfuração de tímpano e perde a audição. Tem esse tipo de perda de audição. Mas tem também as perdas por ruído, então, exposição a barulhos intensos, ruídos específicos ou ao longo da vida, também pode ir prejudicando a sua audição. E tem uma que é muito comum, que aí envolve a questão do processo do envelhecimento também, né? Então a gente vai ficando um pouco mais velho e aí vai perdendo um pouquinho da acuidade auditiva. Então isso realmente acontece. Muito bem. E como a pessoa faz para identificar que ela está perdendo a audição? Então, essa é uma pergunta muito importante, tá? Então, assim, tem algumas dicas que a gente sempre dá. Como que eu sei se eu estou perdendo a audição ou não? Né? Por que isso? Porque, por exemplo, a pessoa chega aqui para mim, né, quando vem fazer um exame, ela já chega com uma perda de audição grande. Ninguém vem aqui só para fazer um check-up, né, bem da verdade. Então, na hora que bate aqui na nossa porta, é porque o negócio já está ali, né, com uma perda grande. Então, como que você identifica isso no dia a dia? As primeiras pessoas que começam a perceber que você não está ouvindo bem são as pessoas que convivem com você. Então, se as pessoas que convivem começar a falar, olha, acho que você não está escutando, eu te chamei, você não ouviu, né? Eu falei uma coisa, você entendeu outra, né? Então, você já fica atento com isso, porque isso é um sinal. Inclusive, existe caso nas famílias, né, que deve ter até bastante discussão e tudo mais. Você não está ouvindo, está surdo,
né, e a pessoa não quer aceitar, não quer fazer um teste auditivo, né, e tudo mais, e aí fica aquela encrenca, né, mas até o dia que se conscientiza e tem que vir para o centro clínico, né, para poder Sim. diagnosticar isso, não é isso? Exatamente, isso, começa dentro de casa com os relacionamentos, é assim que começa: "Olha, eu te chamei, você não ouviu. Olha, essa televisão está muito alta, baixa essa televisão, você não está escutando direito, né. Eu falei e você não me entendeu", né, então começa. Eu até brinco, né, que aqui na minha profissão, aqui na clínica, se fosse só cuidar da audição, seria fácil, mas as pessoas chegam aqui, né, quando a perda já é uma perda que já está há longo tempo, né, está difícil, começa a afetar o relacionamento. É isso que começa a afetar o relacionamento dentro de casa, com o esposo, com o marido, né, com a esposa, com o marido, com os filhos. Então, agrava a comunicação do dia a dia, né. Doutora, já teve algum caso que a senhora atendeu que o casal estava se separando por causa disso? Já Já teve, casos sim, né, a gente brinca, a gente dá risada, mas muita gente, e isso não é frequente, sabia? De chegar na minha sala e ter assim: "Olha, se não colocar aparelho, eu não fico mais com esse homem, eu não fico mais com essa mulher, porque já tá o negócio tá por um fio". Então isso tem, né. A gente não tem essa percepção que os problemas começam a ocorrer dentro de casa pelo simples fato de você não estar escutando direito, porque perde muita coisa do dia a dia, né, te limita a perda de audição, né, e, dificulta, assim, você demora muito para perceber, então você sempre vai achar que é o outro primeiro: "Ah, é você que não está falando direito comigo, né, você que não está abrindo a boca para falar, eu estou aqui assistindo o jogo e você está falando comigo ao mesmo tempo", né, que são coisas que eu escuto no meu dia a dia, né. Você não me ouve. "Você não me ouve", acabei de falar, As você mulheres já reclamam muito, né, esqueceu. reclamam para os namorados, para os maridos: "Você não me ouve", Sim, sim. não é E verdade? olha que eu acabo convivendo com isso todos os dias, na verdade, né, com essas situações. Agora, é mais no adulto ou é mais na criança a perda auditiva ou é mais no idoso? Olha, eh, hoje em dia, né, hoje em dia não, eu digo assim, de uns anos para cá, então foi muito bacana a questão do teste da orelhinha, que hoje é obrigatório em todas as maternidades, e a gente consegue diagnosticar, né, ali nos primeiros dias de vida, né, se tem uma perda de audição, né, se tem um fator de risco. Então a gente consegue diagnosticar as crianças muito mais cedo hoje, isso é uma maravilha, é uma evolução, né, que acontece. Aí tem toda a questão da infância, das dores de ouvido, né, das otites, mas assim, na minha experiência, né, aqui a gente trabalha muito mais com adulto e com idoso, né. Então eu digo que durante muito tempo, eu só atendia acima, a grande maioria acima de 70 anos, né, o público-alvo que vinha procurar em questão, que aí você acrescenta, né, a questão do envelhecimento em si, do processo do envelhecimento. Mas, eu tenho recebido muitos jovens, né, até pela questão da mudança de hábito, do uso indiscriminado de fone de ouvido, depois da covid, né, da pandemia, então tiveram realmente muitas pessoas que perderam a audição, né, tiveram, essa sequela de perda de audição, zumbido, em função da doença. Então, assim, mudou um pouco sim esse público de meia idade ali dos 35, 40, 50 anos, aumentou, aumentou bastante. Agora, como os pais devem agir para perceber que na criança, que é o mais difícil, né, ela está com perda auditiva. Qual é os sinais que a criança dá? É o mesmo do adulto? Não, não é. Então, por exemplo,
Eu tenho 2 crianças pequenas, né, então a gente começou a eu comecei a observar isso, né, antes eu orientava e depois eu tive essa oportunidade de observar nas minhas próprias crianças, né. Então a criança, ela tem um desenvolvimento de linguagem que é esperado, né. Então, vai fazer a localização do som, se eu chamar de longe, ele me atende, se eu chamar, ele vai virar a cabeça e vai, né, em direção ao som. A questão no dia a dia, né, a criança vai crescendo, se ela está indo bem na escola, se o professor percebe alguma diferença de comportamento dessa criança. Dentro de casa, que está escutando a televisão muito alta, presta atenção. Se eu falo baixinho no ouvido, escuta, ela canta as músicas, canta certo. Então, assim, tem sim, né, algumas coisas que a gente observa no dia a dia, no processo do desenvolvimento da criança, que podem, né, falar: olha, eu acho que meu filho não está escutando bem, vamos ver, vamos avaliar se realmente ele está ou não, né? Muitas vezes acha que a criança não está indo bem na escola e tem outros problemas, e às vezes é porque ela não está escutando bem, né? Então, é importante sim que a criança seja avaliada, fazer um check-up auditivo, né? Na fase escolar, eu acho isso fundamental. É importante, muito importante mesmo. Mas para você que está entrando agora aí para assistir o programa, nós estamos falando hoje de uma dica espetacular que é você com a sua audição, né? Às vezes você está com perda auditiva e não está sabendo, entendeu? Então, a doutora Vanessa Vilas Boas, do Centro Auditivo Praia Grande, está dando uma super dica para a gente, né? Como perceber quais são os sinais e tudo mais. Aí eu queria até perguntar também, já nos mais velhos, né? É hereditário, pode ser hereditário, ou no mais velho, ou na criança, enfim. Essa perda é normal e pode ser também hereditária? Então, tem questões hereditárias, sim, né? Então a gente sempre pergunta o histórico familiar, né? Pai, mãe, porque tem sim algumas doenças que elas são genéticas, tá? Inclusive a nível de perda auditiva. Sim, tem, né? Uma, né, que é muito famosa aí é a otosclerose, que aí vai passando de geração para geração, né? Que isso acontece. Mas, assim, na perda de audição nos idosos, eu digo que a grande maioria é o processo, tem a ver com o processo natural do envelhecimento, Do né? envelhecimento. Tem. E também não é só isso. Eu falo que você pega um saco e coloca várias coisas juntas, porque tem várias doenças que afetam a audição, como diabetes, pressão alta, né? Que afetam a audição diretamente, né? Aliás, me permite eu te interromper, pressão alta também causa a perda auditiva? Então, sim. Então, essas doenças Diabetes também? também. Então, essas doenças afetam várias partes do corpo, né? Inclusive a audição, né? Ela é diretamente ligada, né? Então, assim, é bem importante que você, às vezes a pessoa me pergunta, o que eu faço para manter a boa saúde auditiva? Né? Eu acho que a primeira coisa é você manter a boa saúde no geral. Então, não pode ter picos de pressão alta, tem que estar tudo bem controlado direitinho, né, seus exames cardíacos, não pode ter os picos, né, de glicemia de alto e baixo. Então, é, isso sim afeta, sim, dentro do ouvido lá. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos, né, com esse assunto que é muito importante, essa dica, né, do programa Dicas Litoral aqui, exibido pela TV Serra do Mar, canal 40.1 HD 12 e 512 da NET. Tá bom? Fica ligado aí. E também pela TV Conexão Brasil. Não esquece, pelas redes sociais, essa entrevista vai estar lá. Então, se você perder a entrevista, ou pegou pela metade, ou pegou no fim, aproveita. TV Conexão Brasil, pelas redes sociais. Eu já volto, fica aí, hein? Não sai daí.
Olá, eu sou a Vanessa Vilas Boas, fonoaudióloga do Centro Auditivo Praia Grande. Estou aqui para convidar você a vir nos visitar, fazer o seu check-up auditivo. Será que você está escutando bem? Já pensou nisso? E também testar o que a gente tem de melhor em tecnologia de aparelho auditivo. Aqui eu posso ajudar você a escutar melhor. Estamos no Centro Auditivo Praia Grande, Avenida Brasil Boqueirão, no prédio do Beatrix, loja 12. Nosso telefone, WhatsApp, 13 99147 0110. Redes sociais, Centro Auditivo PG. Siga a gente lá no Instagram. Arraiá bom mesmo tem fogueira acesa, comida gostosa e o carinho da Cepogões. Tá preparando a sua festa junina? Então vem pra cá, só. Aqui você encontra churrasqueira, panelas, frigideiras, cutelaria completa e tudo mais para deixar a sua festança cheia de sabor. E o melhor, com aquele atendimento típico do interior, que acolhe, orienta e trata você como da família. Não deixe para a última hora, vem esquentar sua festa com a gente e aproveite as ofertas e deixar você e qualquer caipira animado. AC Fogões, tradição, qualidade e aquele jeitinho que só a gente tem. Voltamos agora para o segundo bloco do programa Dicas Litoral aqui, hoje com uma dica sensacional, né? Eu falo sensacional porque é mesmo, gente. Às vezes você que está em casa assistindo o programa nem está sabendo que está perdendo a audição, né? Está com um monte de problema aí, às vezes "Ah, você não escuta, não sei o quê". Então a doutora Vanessa Vilas Boas está aqui do Centro Auditivo Praia Grande, contando tudo para a gente o que que a gente deve fazer, quais são as causas, né, da perda de audição e tudo mais. E agora nós vamos, nesse segundo bloco, falar sobre os tratamentos, né, e as soluções. Então, hoje em dia tem muita tecnologia ajudando, né? E Sim. como que faz para amenizar essa perda e tudo mais? Então, a perda de audição, né, tem algumas perdas que são tratadas com medicamento, né, quando você tem uma inflamação, infecção de ouvido, algumas perdas com cirurgias, né, mas a grande maioria é o uso do aparelho auditivo, né, que uma vez que você vai perdendo o que você perdeu, não tem a recuperação, né, a mesma coisa, se a gente fizer uma analogia com os olhos, né, então a visão vai baixando, você vai tendo problemas de audição, da visão, e com a audição acontece a mesma coisa, né, então na visão, eu não estou mais enxergando direito, você vai lá, coloca o óculos, né,
E na audição seria o uso do aparelho auditivo, né? Então o aparelho ele vem para trazer de volta, né, uma qualidade de escuta para você. Então ele vai colocar aquilo que está te faltando, né? Então você está perdendo a audição, o seu campo de audição ele está diminuindo porque você passa a escutar só o que está mais perto de você, né? O seu campo de observação ele diminui. E aí, na hora que você coloca o aparelho auditivo, né, isso abre de novo, isso aumenta. Então, você passa a perceber os barulhos ao redor que você já não estava mais percebendo. A questão da qualidade sonora na sua orelha fica melhor. Então, ele vai te ajudar, vai te auxiliar a escutar com uma qualidade melhor, uma nitidez, né? Porque todo mundo chega assim, para mim, eu acho, né, muito engraçado, eu escuto tudo, eu não tenho problema nenhum. O meu problema é que eu não estou entendendo as palavras, né? E é engraçado que as pessoas não relacionam isso, primeiramente, com o ouvido. Ela vai achar que é um problema neurológico, alguma coisa, né, além disso. E eu falo, não, primeiro, se a audição está baixa, então tem a ver com o ouvido, né? Você não está mais detectando os sons com a nitidez que você precisa. E aí fica um som distorcido, esse som distorcido vai lá para o cérebro, e aí seu cérebro tem dificuldade de entender. Então, na hora que a gente coloca o aparelho auditivo, você vai jogar uma qualidade melhor. E aí, consequentemente, você vai ficar mais fácil. E para Você aquelas vai funcionar pessoas melhor. e para aquelas pessoas que ainda têm aquele tabu de usar aparelho auditivo, porque o povo brasileiro ele é fogo, né? Ele arruma piada para tudo, né? Sim. Então o pessoal, você está surdo, mas hoje em dia existem aparelhos que praticamente não dá nem para a pessoa perceber que o outro está usando, né? São aparelhos Exatamente. muito pequenos, ó, a gente encaixa no ouvido. Inclusive, depois eu vou mostrar para vocês o meu aparelho auditivo, porque eu fui, né, produtor musical 40 anos. Então, vocês imaginam essas bandas maravilhosas que vocês ouvem por aí, tocando alto. Você acaba perdendo realmente, né, a sua audição. Então, é uma coisa que tem que ser observada, mas não é só no sentido, tá certo? Musical, né? Mas existe várias pessoas que trabalham em serviços, né, de alta periculosidade, né, Sim, que faz muito barulho e a pessoa não usa aquele abafador, né, de ouvido, exatamente. A né? É proteção, um, né? exatamente. E aí acaba ficando surdo, ou até mesmo no seu dia a dia, você andando aí no trânsito, esteja você onde estiver, aquele barulho, é buzina, a gente falando, a gente brigando, a gente sorrindo, aquilo vai te causando também uma perda, né. Sim. O preconceito é grande, sabia? Então, assim, muitas pessoas, elas, quando bate aqui na porta pela primeira vez, ela já teve esse processo de negação, não quero usar, né? E até ela conseguir dar esse primeiro passo de, ai meu Deus, vou ter que usar um aparelho auditivo, isso realmente demora, é um passo grande na vida, né? Mas o que eu falo sempre é assim: "Ah, porque eu não quero um negócio na minha orelha", ou "porque todo mundo vai perceber", "porque isso", "porque aquilo". Eu sempre falo assim: "Você acha que as pessoas já não perceberam que você não está escutando bem?". Entendeu? Porque, assim, a pessoa fala com você, você demora para responder, porque você fica mais lento, né, tem aquele delay, né, do deixa eu ver o que ele falou para poder responder. Ou você responde errado, entende errado, né, a pessoa chama 2, 3 vezes, você pede sempre para repetir. Então, assim, as pessoas já perceberam que você não está escutando bem, né, tem isso. Ou você não acha que você é desligado, que você não dá atenção, porque também tem esse lado, ele é chato, não dá para conversar com ele porque ele é chato, porque ele não responde, né. E hoje, na indústria de aparelho auditivo, eu acho que, assim, é o melhor momento que nós estamos para o uso de aparelho auditivo, né. Então, antigamente tinha assim, né, aqueles aparelhos grandes, aí pegava toda a orelha, um aparelho pesado, robusto.
era difícil de usar, né, era um aparelho muito ruidoso, mas, assim, a tecnologia na área da saúde fez assim, deu uma evolução tão grande, deu um boom, e só trouxe qualidade, né. Então os aparelhos auditivos melhoraram muito nos últimos anos, né, demais, e muito mais fácil de adaptar, de você usar todo dia, você passa o dia inteiro com o seu aparelho auditivo, você nem percebe que você está com ele, né, porque é para você usar todos os dias, né. Eles estão pequenos, até trouxe aqui, né, para mostrar para vocês, o nosso aparelho, e eles são pequenos, eles são discretos, né, olha aqui, no tamanho, né. É a borrachinha que vai ali dentro do ouvido, esse é o modelo externo que vai atrás da orelha, né, recarregável. Então, dá para ter um aparelho discreto, um aparelho leve, com uma qualidade, conecta com o celular, então você consegue você mesmo mexer, né, no seu próprio aparelho, aumentar, diminuir o volume, escutar as coisas de, música, WhatsApp, tudo pelo Hoje em aparelho, dia, a né. tecnologia, ela ajuda muito, né, porque a própria pessoa pode regular, né. Se Pode. se se você está numa festa, você pega o seu celular e você regula, né. "Ah, está Sim, muito alto, está muito baixo", você vai lá no aplicativo e você regula. "Ah, está muito grave, está muito agudo", né. Para quem não sabe o que é grave e agudo, né, o grave é aquele vozeirão, né, que a gente fala: "Ele está falando grosso". E o agudo é aquele fininho, né. Então você tem como regular a altura, grave e agudo, né. é. E tem a questão também que hoje a gente tem a inteligência artificial nos aparelhos, né, então tem muita coisa que o aparelho faz sozinho, você não precisa mexer. Às vezes a pessoa: "Ai, eu tenho medo de mexer, desregular tudo", eu tenho assim, são 2 tipos de pacientes, tem aquele que quer mexer, né, que quer mexer no aplicativo, quer explorar tudo que tem, e tem aquele que: "Não, não, não quero mexer, eu só quero colocar na minha orelha e não quero mexer em nada". Ok, dá para os 2, né, porque o aparelho tem muita coisa no automático, né, então ele faz a leitura do ambiente, ele mesmo muda, né, conforme ele acha que precisa mudar. Então, isso, né, trouxe uma evolução e uma qualidade enorme na questão do uso do aparelho auditivo, né. E se a gente parar para pensar, se você andar na rua, você vê um monte de gente com alguma coisa na orelha, não é verdade? Centro Auditivo Praia Grande, nós ficamos no prédio Beatrix Boulevard, loja 12, no térreo. Nosso telefone 13, WhatsApp, 991470110, e siga a gente nas redes sociais, né, Centro Auditivo PG, no Instagram e no Facebook.